Então eu queria primeiro que você abrisse lá em 1 Coríntios 3, no verso 1. And I want you to open in 1 Corinthians 3, verse 1. I'm going to read just in Portuguese and put subtitles in English, okay? Yes, sir. You choose. Okay, you can say what you prefer, because você achou o texto aí, né? Yes, I do. Você pode falar então. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. You can read in English. Yes, 1 Corinthians 3, verse 1. Brothers and sisters, I could not address you as a people who lived by the Spirit, but as people who are still worldly mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Ok. Então, irmãos, aqui fala de uma frustração do apóstolo Paulo. And here, we're speaking about the frustration of Apostle Paul. Coríntios era uma cidade, a cidade de Corinto. And Corinthians was a city of Corinth. Eu sei que nós conhecemos só como um livro da Bíblia, né? And we know Corinthians for a book of Bible. Mas era uma cidade onde o apóstolo Paulo havia plantado uma igreja. But it was a city that Apostle Paul put a church over there. E o apóstolo Paulo começou o trabalho naquele lugar e depois ele continuou, ele seguiu a vida, foi para outros And lugares. the Apostle Paul started the work of God in Corinthians, and he built up the church and he started moving away. E agora ele se encontra de novo com eles. And now he find himself again in Corinthians. E ele tem uma decepção com aquela igreja. And he had a deception with the attitude O of apóstolo Paulo ficou descontente com eles. And the Apostle Paul wasn't happy with the church. Em momento algum o apóstolo questiona a salvação daqueles irmãos. And in any moment he doubt the salvation of Se the você church. olhar o começo dessa carta, porque você sabe, na Bíblia é um livro, mas era uma carta do apóstolo Paulo. If you start looking the beginning of the church of No, the letter. O apóstolo Paulo começa falando que eles são salvos, que eles foram eleitos em Cristo. The Apostle Paul start talking that they are saved, they are elected in Jesus. Então, assim, não há dúvida nenhuma a respeito da salvação desse povo. And wasn't any doubt about the salvation of these people. Mas o apóstolo Paulo manifesta aqui um descontentamento, um desapontamento. But Apostle Paul was expressing his disappointment with the church. Qual que era o problema que o apóstolo Paulo achou nessa igreja aqui? What was the problem the Apostle Paul found in the church? O apóstolo Paulo falou: olha, eu fui aí e eu achava que eu ia ter um nível de conversa com vocês. The Apostle Paul said, I was coming to the church and I thought I would be another level of conversation. Pelo tempo que vocês têm de conversão, And the time that you have that being saved. eu achei que eu ia chegar aí, eu ia conversar com crentes maduros. And I thought that, I'm gonna come back and talk to a growth, mature E eu Christians. cheguei aí, eu encontrei crianças espirituais. And I came back and I found infants in Jesus. Então a primeira coisa que a gente pode entender aqui, irmãos, And the first thing that we can understand é que here, tempo de conversão não significa tempo de maturidade. and that you have to understand, time of conversion is not a time of maturity. A maturidade cristã ela não caminha junto com o seu envelhecimento cronológico. The maturity, the spiritual maturity difícil. do not grow together with a time of conversion. Então quer dizer que você pode ter 10 anos de conversão You can have 10 years of being saved e ter a maturidade de uma criança de 1 ano espiritual. and be a spiritual infant. Ou você pode também ter 1 ano de conversão Or you can have 1 year of being saved e ter a maturidade de um adulto na fé. and be grown in faith. Então a sua maturidade cristã não se mede pelo tempo cronológico, amém? In your spiritual growth do not compare with a chronological time. Os irmãos estão comigo?
Everybody's following me. Os irmãos concordam comigo? Everybody agree with me. Então foi essa situação que Paulo encontrou. Ele achou, And then was this situation that Paul found when he came ele back. ficou desapontado, And he was disappointed. porque Paulo queria falar de coisas complexas And Paul wanted to talk about complex things. e achou um monte de menino no And he espírito, found about a child in the spirit. monte de menino espiritual. And a bunch of spiritual infants. E eu acredito que esse anseio deve ser um anseio que o próprio Deus deve ter. And I believe that anxious, is the same anxious that God has to have with us. Sabe, eu queria tanto que essa igreja crescesse logo, porque eu tenho tanta coisa para ela. I wanted these people to grow and mature fast because I have so many things for them. Tem tantos desafios que eu preparei, And a lot of challenge that I prepare tantas for them. conquistas que eu separei. A lot of conquers that I prepare for them. Mas parece que ele continua lá no playground espiritual. And that's, looking like that you are in the playground, spiritual playground, playing. Sabe, tem vezes que a gente tem que brigar com o filho para ele tomar banho, não é? Well, sometimes we have to fight with the kids before they take a shower. Mas aí depois que ele entra no banho, não quer mais sair do banho. But when he go to the shower, he don't want to come out. E aí tem momentos que é difícil a gente se tornar um cristão. And sometimes it's very difficult so we can become a Christian. Mas depois que a gente torna, parece que a gente não quer só ficar desfrutando daquele momento. And then, after we became a Christian, we just want to enjoy the moment. Eu conheço igrejas que têm um ambiente maravilhoso de mover do Espírito. I know churches that's very wonderful, the flow of the Spirit. E eles falam em línguas, They speak in e tongues. sapateia, They will sapateia. stamp, yeah, Stamp. e rodopia, And go turn around. around, Turn around. Irmão, I'll get there. Don't worry. eu acho maravilhoso isso, I sabia? think that's wonderful. Acho uma delícia. That's very enjoyable. Mas sabe qual é o problema? But you know what's the problem? É você só querer ficar no playground. That's you just want to be in the playground. Aí você vai pro culto, And then you go to the church você se diverte, and you get enjoy você se extravasa, and you get relaxed. e aí você volta a viver do mesmo jeito. And then you come back to the same situation that you were before. Porque apesar de gostoso, Because even though it's enjoyable, não está levando a lugar nenhum. it's not taking you anywhere. E nós corremos esse risco, And irmãos, you take this risk de sermos crianças to espirituais. be, for a very long time, infant Christians. E não tem nada errado em ser criança. And there's nothing wrong with being a O problema é ser criança a vida inteira. The problem is being infant the whole life. Criança faz coisas legais. Child do good things. Agora deve ser muito chato para um pai criar uma criança por 20, 30 anos, a mesma Yes, but pessoa. it's very strange. So a father grow an infant for 20, 25 years. Então cada fase tem o seu tempo. And each phase has its own time. E se você não tiver consciência disso, And if you don't understand that, você corre o risco de continuar vivendo da mesma forma. you take the chance to be living the same way. Com as crianças naturais, como é que funciona, irmãos? For natural kids, how it works. O tempo inteiro os pais estão desafiando o crescimento da criança, da criança pequena, da criança natural. The whole time the father, the parents is guiding the kid and challenge them to grow and act differently. Então, com 1 ano de idade, eu dava banho no meu filho. With 1 year of age, I was showering my son. Agora, com 2, eu falo, você começa a tomar o seu banho. Now with 2, I tell him, now you do yourself. Com 1 ano de idade, eu limpava o meu filho. With 1 year, I would clean my son. Com 3, With 3, com 4, o André está With falando que é com 4. 4. Fala, agora você se limpa sozinho. now with 4, I would tell him, you do yourself. Com 2 anos, eu trocava a roupa do meu filho. With 2 years old, I would change his clothes. Com 3 ou com 4, Andressa? Com 3, agora você se troca Now sozinho. with 3, I tell him, you do yourself. Vocês já viram quem que cuida, né? Mais, né? Now you see who Eu follow. brinco, eu faço a parte boa. I drink. I do the best you can. Agora, irmãos, eu pergunto a vocês, se Now o pai I ask you,
Não impõe os desafios para a criança. Don't put the challenge to the kids. Você acha que ela vai crescer sozinha? Do you think they're going to grow by themselves? Então esse é o problema, porque como nós somos adultos na idade, When we are older in the age, nós achamos que podemos mandar na vida espiritual. we think that we can own and give orders to the E spiritual não life. aceitamos os desafios para o crescimento espiritual. And we do not accept the challenge for the spiritual growth. Nós achamos que porque temos uma idade natural, nós já temos uma idade espiritual. We think that we are old in chronological age. We have enough experience to be old in spiritual age. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui para o I Ministério remember Integral, when I changed to a full-time ministry. e o pastor que me discipulava, ele era alguém muito duro. And the pastor who discipled me, he was very strict. E realmente tinha que ser para me discipular, irmãos. And indeed, he has to be to disciple me. E eu lembro que numa das discussões que eu tive com ele, And I remember one discussion that I had with him. e você sabe, naquela altura eu já And tinha, in that time, eu tinha 33 anos, I was 33 years old. era acostumado a conversar com o juiz, com o I desembargador, was used to talk to judges. frequentava tribunais, I would to go to tribunal of law. era respeitado na minha cidade, I was respected citizen in my city. era professor na universidade, I was a teacher in the university of dava law. aula em pós-graduação, I was a teacher in a post-graduation law school. mas o meu pastor me tratava igual um moleque. But my pastor treated me like a child. E aí um dia eu cheguei para ele, And one day I approached him num tom de discussão mesmo, in a rich tone of voice. e falei: você para de me tratar igual moleque, rapaz. And I told him, you stop talk to me like a kid. Ele falou: não vou não, And he told me, no, I'm not going to do it. porque você é um moleque. And he told me, I am a child. Eu falei: eu sou I um moleque. was a child. And I said, I E eu am. pensei, né, em tudo que I eu thought- era aos olhos do mundo. I thought that everything that I was in the world's eyes. Mas muito tempo mesmo But depois, a lot of time after, eu vim entender que eu era sim um moleque do ponto de vista espiritual. I came to understand that indeed I was. Eu não a entendia spiritual nada das child. coisas I espirituais. couldn't understand anything by spiritual things. E a única forma de eu crescer And the only thing that I have to grow era reconhecendo e me submetendo. and to recognize and submit me. Mas muitas vezes nós achamos que já somos adultos But a lot of times we think we are ready growth. e não aceitamos esse processo de crescimento And espiritual. do not accept the process of growth. in E aí the nos spiritual tornamos adultos do ponto de vista natural. And we understand that we are growth in a chronological way. E crianças do ponto de vista espiritual. And at the same time, child in spiritual way. Eu sei que está muito na moda falar de ser filho de Deus, né? I think that's a common. It's I'm a very child common, of God. you know, to say that I'm a child Eu of conversei God. com uma pessoa esses tempos, não é ninguém I daqui to- da igreja. I talked to a person. Now this time is not anybody here in the church. Ah, você sabe, né, pastor? Porque eu sou uma filha mimada de Deus. Oh, and she said, I am a spoiled child of God. Tudo que eu quero, Deus faz. And everything that I want, God made it. Eu fiquei pensando, na minha época, ser mimado não era elogio, não. Well, and I taught him, in my time, being spoiled, spiritual spoiled child is not. Não, not a good natural. thing. Natural spoil. It's not a good thing to tell about somebody. You Não already sei em did. português. Não sei em português, não. Okay. Não era um elogio, não, dizer que era mimado. It's not a good thing to say that I spoiled. Geralmente, uma criança que era muito chata, birrenta, a gente chamava de mimada, é ou não era? And, a child that was very annoying, Mas we think that we virou say- moda dizer que eu sou mimado por Deus. We see that she was spoiled, but nowadays common knowledge
that is a good thing that I'm spoiled by God. Qual que é o problema de quem é mimado por Deus? What's the problem? Aliás, when you are spoiled será que by God? Deus está criando filhos mimados? Do you think that God is raising spoiled kids? Você acha que esse é o propósito dele para a sua vida? Do you think that's his purpose for your life? Você ser um filho mimado, Being a spoiled child não dá conta de resolver nada. can solve any problem? Tem que ter o tempo inteiro, papai, me tira desse problema aqui. All the time calling for help, take me away from this problem. Come on, guys. Come on, guys. A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos na eternidade. The Bible says that we're going to judge the angels in eternity. Nós vamos governar a terra com Jesus Cristo. And we will rule this world with Jesus Christ. Você acha que vai ter espaço para filho mimado ali? And do you think there's going to be any space for a spoiled child in this situation? Ou isso é de filhos maduros? We need mature sons and daughters. Mas eu queria te dar um outro motivo para você querer amadurecer. But I want to give you another reason for you to Abre lá em Gálatas grow. 4. Open in Galatians 4. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade. Pera, vamos lá. Quem é herdeiro da promessa de Deus em Cristo Jesus aqui? Who is, Amém? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Todos nós, o dia que aceitamos a Jesus Cristo, nos tornamos herdeiros da promessa de Deus. okay, Amém? let me tell you something. Every day that we understand, that we become a child of God, we have His inheritance. Amém? Os irmãos concordam com isso? Everybody agrees with this. Agora eu pergunto para vocês, Now I ask you, a que nível dessa herança você tem desfrutado? what level of this inheritance have you enjoyed? O quanto dessa herança você tem desfrutado? How many of this inheritance you have enjoyed? Parece que tem gente que descobriu hoje que tinha essa herança. Yeah, maybe somebody here to discover today that you have inheritance. Ou quem acha que essa herança é só depois que você morrer? Or who thinks that his inheritance is just after you die? Vamos fazer uma votação aqui. Let's vote here. Deixa eu mexer com os irmãos, porque eu acho que estão muito dispersos. Let me shake you a little bit. Quem acha que a herança é para desfrute nessa vida? Levanta a Who mão. think this inheritance is for enjoying this life? Quem acha que essa herança é para desfrute só na eternidade, depois que a gente morrer? Who thinks that this inheritance is to enjoy after death? Quem não acha nada? And who don't think anything? Você sabe, irmãos, a Bíblia fala em Hebreus Well, brothers, in Hebrews, que the para Bible que você says, receba uma herança, o testador precisa morrer. for you to receive a inheritance, the giver has to die. E, na verdade, ali fala que Jesus morreu e por isso nós já podemos receber essa herança. And indeed, over there in that text, Jesus died so you can enjoy this inheritance. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que receberam da abundância da graça, That's why the Bible says, who receive the abundance of the grace, reinarão em vida. we reign in life. Ou os irmãos não estão acreditando. Or you No mínimo guys- valia um amém isso aí. A Bíblia Or fala que você you vai guys- reinar em vida. Or you guys, is not believing because we need an amen here. Eu não estou vendendo serviço póstumo aqui, irmãos. I'm not selling posthumous service here. Eu estou falando de algo que é pro aqui e agora. I'm talking about is here and now. Agora, se você é herdeiro, But now you are inheritance. se o testador já morreu, And if the texter died, a herança já está à disposição. the inheritance is already available. Por que você não desfruta da herança? Why you do not enjoy the inheritance? Gálatas 4. Galatians 4. Vamos ler aqui? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor, tem outra Bíblia que está menino. O que está aí na Bíblia de você? Enquanto o herdeiro é o quê? Criança. Verso 1, Gálatas 4, verso 1.
enquanto o herdeiro é criança, enquanto você é o herdeiro, tá me entendendo? Enquanto você é criança, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiões e a administradores até o tempo determinado pelo Pai. Vai lá em inglês. Yes, Galatians 4 verse 1. Think of it this way. If a father dies and leaves an inheritance for his young children, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father had. Então o tempo é determinado pelo Pai, não depende de mim. Well, then the time is determined by the fathers, do not depend on me. Mas o Pai não determinou um tempo, determinou um momento. But the father do not determine the time. He determine the moment. O que o pai, quando é sábio, ele faz? What the father, when is expert, what he does? Quando ele se tornar maduro, ele pode administrar a herança. When he becomes mature, he will enjoy the inheritance. Agora, enquanto ele é criança, ele pode gastar o dinheiro da herança? But when he is still a child, he can spend the whole inheritance. Não, o pai ele põe um tutor para poder administrar os bens. But the father put a responsible guy to administer the whole money. E quando eu falo de tutor, isso me lembra de outra figura na Bíblia. And when I talk about this, that remind me another figure in the Bible. A Bíblia fala que a lei de Moisés é um tutor. The Bible says the law of Moses is a tutor. Ou seja, enquanto a gente não crescer, a gente tem que viver debaixo da lei. Or while you do not grow, we have to live under the law. Deixa eu perguntar para você. Let me ask you this. Tem alguma lei que manda você tomar banho? Well, is any law who tells you have to take a shower? Tem ou não, irmãos? Lá em casa para as crianças tem. Well, in my house, for the kids, we have this Porque law. criança precisa de lei. Because child need law. Eu seria um insano de deixar meu filho ser livre. I would be insane if I let my Porque kid ele não be sabe free, o que é certo ainda. because he don't know what's right. Então em casa o banho, para a criança o banho é lei. In my house, for the shower is a law. Agora, quando você é adulto, você precisa dessa lei? But if you are adult, do you need this law? Mas todo Não, por mais que leve tempo, todo mundo toma banho quando adulto, sim ou não? Depends. It can take as long as as long as it is, but you're gonna take a shower. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam: pastor, o dízimo é da lei ou é da graça? Well, it's very interesting because they ask me, the tithe is the law or is the grace? O que os irmãos acham? Dízimo é lei ou é graça? What do you think? Law and grace. Se você é criança, o dízimo é lei. If you are a child, the tithe is a law. Porque o pai precisa te forçar a fazer o que é certo. Because the father need to impose you what is Precisa right te forçar a fazer aquilo que faz bem para você mesmo. That has to force you to do what is good for your own Mas self. quando você se torna adulto, você não precisa de lei. But when you become an adult, you don't need the law. Você já entendeu o princípio. You already understood the principle. Não tem que ninguém cuidar de você. Nobody needs to take care Você of sabe you. que aquilo é para o seu bem, como tomar banho. Because that is for you, for your own good, like taking a shower. Amém? Amen. Mas aqui em Gálatas 4, But over here in Galatians 4, verse 1, fala que o herdeiro ele não pode desfrutar da herança do pai. but it says the inheritance cannot enjoy the labor of the father. Porque isso é só para filhos maduros. Because this is for grown-up kids. Eu pergunto, meu carro é também do meu filho? I ask myself, my car is also belongs to my son? Agora, apesar de ser dele, ele pode pegar o carro e dirigir? But
even though that belongs to him, he can go ahead and drive my car. Isso é o que está aqui em Gálatas 4, irmãos. He's over here in Galatians 4 verse 4. Apesar de ser dono de tudo, Even though I own everything of my você só father, pode desfrutar quando você se tornar crescido. you just can enjoy when you grow. Amém? Amen. Então eu espero ter pelo menos despertado a curiosidade em você, I expect only to light up your interest, o desejo de crescer, the desire to grow, o desejo de se tornar maduro espiritualmente. the desire to become, spiritual mature believer. Spiritually mature, because to Spiritual be a mature. believer doesn't mean you are a mature person. So, então, irmãos, o nosso objetivo, uma vez que nós nos tornamos salvos, Our objective when you become a new creature é nos tornar agora maduros. Amém? is to become a mature Christian. Repete comigo assim: eu quero ser Repeat with me. I want to be um cristão maduro. a mature believer. Amém? Amen. Então eu aqui, de uma forma didática, And here, trying to teach you. eu fiz um comparativo de coisas que crianças fazem, coisas que adultos fazem. I compare, what kids does and what grown man does. Então, por exemplo, uma característica de criança A characteristic of child, é que crianças fazem apenas o que lhes dá prazer. in that child does only what gives them pleasure, E adultos fazem aquilo que precisa ser feito. and a grown man does what needs to be done. Trazendo isso para o contexto espiritual. Bring this to the spiritual understanding. Já viram crentes sensitivos? And have you ever saw a sensitive believer? Conhecem crentes sensitivos? Have you know a sensitive believer? Como que é um crente sensitivo, How pastor? it is a Ninguém está curioso sensitive aqui? believer? Anybody's curious here? Pastor, não estou sentindo não de ir. Well, I'm not feeling. Não senti no coração não, assim, parece muito espiritual, né? Well, I'm not feeling in my heart. Tô sentindo Look de- like it's very spiritual. Não estou sentindo de orar não essa I'm noite. not feeling, to pray tonight. Estou sentindo de orar a Bíblia não. I'm not feeling to read the Bible tonight. Sabe, querem parecer muito espirituais. So they want to show up like. Mas quem anda spiritual baseado things. nesses sentimentos é infantil. But who, based in this feeling, is infant. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que os infantis são carnais. And indeed, Apostle Paul says the spiritual child, they are carnal people. E na verdade, flesh. Não sei se- Flesh. que é o termo que mais usa na Bíblia. E na verdade essas pessoas elas são governadas pela sua carne, pelo seu conforto. Indeed, these people is guided by their flesh. São by their são governadas comfort. pela sua preguiça. It is guided by their laziness. Mas aqueles que são adultos espirituais, But those who are mature, spiritual mature, eles são guiados por aquilo que precisa ser feito. they are guided for what needs to be done. Amém? Amen. Assim, eu vou fazer Say it. I will do it. aquilo que precisa ser feito. The thing that needs to be done. Irmãos, não vai ser sempre agradável. Brothers and sisters, it's not always going to be pleasant. Pelo menos não no começo. Not in the beginning. Eu me lembro quando eu fazia aula para tocar essa bendita troça aqui. I think, when I started taking music lessons to play this thing here, Era horroroso, irmãos. was horrible. Eu ia arrastado para aula. I would be dragged to the music lessons. Eu ficava lá, a gente usava fone, que eram muitos na mesma sala. And I used phones because there was a lot of people in the same. O professor virava as costas And the teacher turned his back. e eu do ré mi fa do ré And I was, ré do sol lá si. Yeah, I was,
Forget about it. Forget about. I was joking all the time instead of studying. And then I was, instead of studying, I was joking all the time to pass the time. Porque era chato demais. Because it was very bothering. Agora, toda pessoa que faz algo com maestria, Everybody who enjoy, doing toda pessoa que tem prazer em algo, ela teve um começo que não foi agradável. Everybody, has a beginning that wasn't so pleasant. Se você vê alguém desfrutando de um patrimônio hoje, foi porque ela foi muito disciplinada tempos If you atrás. see somebody enjoying, some kind of possession, is because they were very disciplined in the beginning. Então, os adultos espirituais, The spiritual, mature believers, eles se diferem das crianças, they differ from the child porque eles fazem aquilo que precisa ser feito. because they do what needs to be done. Eles entendem que é necessário que seja feito. They need and understand that's necessary. Eles levam what com is to be done. seriedade a obra de Deus. They think seriously the word of God, E isso é algo que os difere das crianças espirituais. and this is something that separe them, put them apart from the infant believers. Amém? Amen. Outra coisa que difere adulto de criança, And another thing that put them apart, infant people and the grown people, responsabilidade. responsibility. Responsabilidade difere adultos de criança. Responsibility make a difference between Você child nunca and pode exigir adult. responsabilidade de uma criança, You never can expect responsibility from a child. mas de um adulto você tem que exigir But responsabilidade. from an adult, you have to expect É suposto que um adulto seja responsável, He's supposed to be a responsible que ele adult, tenha um compromisso, that he has a compromise, que ele seja alguém estável. that he would be stable. Sabe, tem pessoas que não cristãos infantis, Do you know that we have infant believers? não querem ter They responsabilidade. don't want to be responsible. O maior medo deles The biggest fear of them é ser conhecido na igreja. is being known in the church. Por isso eles ficam de uma igreja em outra, Because that's why they jump from one church to the other. porque aí ninguém conhece eles, Because nobody knows who they are. ninguém dá responsabilidade para Nobody eles, gives responsibility ninguém to them. pode confrontar eles, Nobody can confront them, e tá tudo bem. and everything is okay. Se possível, só ficar assistindo pelo YouTube, melhor ainda. And if possible, just watch the Que aí service o dia on que eu não YouTube. assisti, ele desliga a TV e ninguém vai sentir falta And dele. if the day they don't want to listen to watch Esse é o medo de se YouTube expor. service, nobody's going to complain, and that's the fear to expose themselves. Deixa eu falar, sem compromisso ninguém cresce. Let me tell you, without compromise, nobody will grow. Sem compromisso ninguém cresce. Without compromise, no one will grow. Porque nós crescemos através de desafios, certo? Because we grow after challenges. Amém, irmãos? Crescemos através de desafios. We grow after challenges. Quem não tem compromisso, o que faz quando aparece desafio? If you don't have compromise, what would they do when they challenge comes with them? Sai fora, troca. No, they will fly. They will flee. Não tem compromisso, não tem raiz, não tem nada que segura ele. They don't have compromise. They don't have root, and nothing will hold them. Então ele é alguém que está o tempo inteiro mudando sua rota, desviando dos And problemas. they are somebody that's all the time change roots, E nunca encara os seus problemas. and they never face their problems. E por isso nunca cresce. And because of this, they never grow. Conhece gente assim, não precisa levantar a mão. Have you know people like this? You Fica don't need to 6 raise meses your numa hand. igreja, vai para outra, fica 6 meses lá, aí vai lá, fica 6 meses, até encontrar problema. Nunca vai crescer. I'm so sorry. And they go from 6 months here to 6 months there, and they never grow, and they always flee, they always walk away. Isso é outra coisa. Criança, quando se depara diante de um desafio, diante de um problema, And
child, when they face a challenge, ela empaca. they stop, they freeze. O adulto precisa encontrar a solução. The adult need to find a solution. O adulto, ele não tem outra alternativa, ele precisa resolver. And the adult, they don't have another choice. They have to solve the problem. Mas as crianças são facilmente retidas, paralisáveis. And then the child is easily, freeze. Porque elas têm um tremendo medo de encarar aquilo que é desconhecido. Because they have a bigger fear to know and challenge what's unknown. Adultos avaliam consequências. Adult people evaluate consequences. Crianças não se preocupam com isso. Child, they don't care. Sabe, uma característica das crianças é que elas não têm a previsibilidade que é exigida de um adulto. The child do not understand the consequence of their. Às vezes minha filha sobe numa mesa de vidro. And sometimes my youngest daughter climb a glass table. Na minha cabeça passa assim, ela pode quebrar o vidro. And in my mind works this way. She can break the table. Ou ela pode escorregar e cair. Or she can slip and fall. Ou pode derrubar alguma coisa e quebrar. Or she can bounce. O nome disso é previsibilidade. The name of this is previsibility. Can be. Can be. Previsibility. Mas criança não pensa nessas coisas. But child, they don't think that way. É interessante que os cristãos imaturos, It's very interesting because the spiritual child, se você pergunta para ele para onde que eles estão indo, and you've asked them, where are you going? onde que são os objetivos, What's your objective? onde que vai dar tudo isso que você está fazendo, Where everything that you're doing is gonna end? ele vai olhar para sua cara e falar, hã? And he look at you and ask themselves. Porque ele não entendeu nada. Because he did not understand anything. Ele é só a criança mimada de Deus. He's just a spoiled child of God. Pais não compartilham problemas com crianças. Okay, fathers do not share problems with the kids. Eu não falo pro meu filho, olha filho, conta de luz veio alta esse mês. Okay, I'm not talking to my son. Well, son, the electrical bill was very high. Olha filho, a prestação do carro não conseguimos pagar não. Oh well, son, the car payment we couldn't pay. Mas filhos maduros participam das questões importantes da casa. But mature kids, they will get involved in the important decision of the O house. pai pode compartilhar com eles. The father can share the preoccupation with Porque them eles aceitam pressão. because they accept pressure. Porque eles fazem parte do projeto. Because they are part Eles of the estão ali project. para ajudar o pai no projeto. Because they are here to help the father with the project. E da mesma forma espiritualmente. And the same thing spiritually. Tem cristão que não entende de nada. There is believers that don't understand anything. Está há 10 anos na igreja, não percebeu nada ainda acontecendo. It's about 10 years in the church and he couldn't understand anything Está about it. vivendo ainda as mesmas questões de quando chegou. And he still living the same question when he start his life as a believer. Porque não entendeu que é necessário crescer espiritualmente. Because he didn't understand that's very important to grow spiritually. Amém, meus irmãos? Amen, my brothers. É claro que são apenas alguns exemplos This is just examples que eu trouxe aqui. Não, that I brought here é um today. comparativo. A comparative. Só para você ter uma noção. Just for you to have a notion. Mas que você venha entender a importância de você se tornar alguém crescido. So you can understand the importance to grow. Procurando um verso aqui, irmãos. I'm looking at verse here, brothers. Lá em Romanos 8, verso 19. Right there in Romans 8, verse 19. Oh my God. Okay, no problem. I can. I missed the memo. Diz assim:
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando lá para os romanos que a criação toda ela tem uma ardente expectativa. Você quer ler? Did you find it? No, I didn't. Ok, no problem. Que é a manifestação dos filhos de Deus. That's manifestation of child of God. Agora, no grego existem duas palavras para filho. But in Greek, is two words for son. Uma palavra para filhos quando são crianças One word for kid, for a son when they e uma are palavra kids. que é para filhos que já se tornaram maduros. And the other word for kid, for son that is already grown up. Então a palavra que é usada aqui And the word that is used here, é que toda a criação that every creation tem a expectativa da manifestação has the expectation of manifestation dos filhos maduros de Deus. of the mature sons of God. Deixa eu falar, filho pequeno é muito bom, You know, a child is very good, mas ele não pode fazer nada. but he can do anything. Ele não sabe como fazer. He don't know how to do it. Ele não tem um projeto. He don't have a project. Os pais não podem contar com ele. The father cannot count with them. Mas Deus ele espera que nós nos tornemos filhos maduros. But God expected for us to become a mature sons. A mesma frustração que o apóstolo Paulo teve The same frustration that Apostle quando Paul ele had constatou que aqueles irmãos lá de Corintos when he understood the brothers in Corinthians. e na cabeça do apóstolo Paulo, And pelo in- tempo que eles já eram convertidos, And in Apostle Paul's head, for the time that they were believers, eles já eram para serem adultos espirituais. was enough time for they be mature spiritual people. Eu quero dizer que há uma expectativa de Deus sobre as nossas I want vidas. to tell you that it's an expectation from the part of God in our lives. Não que Deus dependa de nós, Not that God depend on us. mas há tanto que Deus quer fazer através de It's a nós. lot of things that God want to do it through you. Há coisas que Deus preparou para nós desde o princípio da eternidade. It's things that God prepared for us from the beginning of time. E muitas vezes somos nós que empatamos esse processo. And most of the time is us who delay this process Or simply stop this process. or simply stop this process. Mas que isso não seja conosco, amém, meus But irmãos? that do not be with us. Nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, That we could, like Apostle Paul says, corri a carreira que me foi proposta. I run the race that was posed in front of me, Porque ele compreendeu because he understood que era necessário crescer. that it was very important to grow. Ele não se conformou com status quo. And he do not, conform himself with the situation that surround him. Não importa onde você esteja hoje. Doesn't matter where you are today. Não importa se você é o pastor dessa igreja. Doesn't matter if you're the pastor of this church. Existe um caminho a ser percorrido. It is a way to travel, to be Há um traveled. caminho de crescimento que Deus propôs para A nós. way to grow, on this way of life, E depende apenas de nós, and depend only of us. de nos tornarmos cada dia mais maduros. So then we become every day more mature. Amém, meus irmãos? Amen. Coloque-se de pé, vamos orar. Can you stand up? Let's pray.